Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando o livro do Jesus de la Ville, os 100 finais que você deve conhecer. E a continuação do exercício de ontem. Ontem, o exercício de ontem parou justamente aqui. Bispo D5, foi o último lance das brancas. Mas se você olhar aqui, as brancas não tem como outra maneira de progredir. É o primeiro momento da alarme. O rei vai passar para a quinta coluna, quinta linha. As pretas observamente as 4 casas ideais da torre e levam até a única delas que está lá ao lado oposto do seu rei. Ele jogou torre A1. Todos empatam, mas esse é quem segue o sistema defensivo escolhido. Rei E5, torre E1, cheque. Bispo E4, torre E2. Enquanto as brancas mantiveram o bispo preso, a melhor tática é esperar. Torre G7, cheque. Rei E8. Tá, ele fez o quê? Aqui. Ele restringiu o rei das negras. Mas em compensação aqui está praticamente preso, né? Opa. Tá cravado o bispo, o rei. Agora sim, todas fazem empata, né? Mas a mais sensível é manter em frente a que o rei se o rei tá. Essa posição típica da defesa de Cochrane. Merece a pena, vale a pena observá-la bem, porque pode dar-nos muitos pontos. A torre crava o bispo sem permitir alcançar a posição de Filidor e o rei. Do rei. Espera acontecimentos em limite da mesma fila. Jogar rei A1, rei E1. É um lance de espera esse. Rei D5. A branca tem que romper a posição de espera das negras. E para tanto move seu rei. E no momento as negras devem mover seu rei na direção contrária. Então o rei em caso de F5, ele movimenta o rei para D8. O mais sensato é ir do lado contrário. Bispo D5, torre E7, ofereceu a troca, não pode, cheque, torre A8, rei C7, e o rei sai do lado do tabuleiro. Rei F8. Merece observar rei D8. Deveria estar perdendo. Mas, ó, rei D6 e as brancas alcançam a posição de Filidor. Chegamos a uma situação intermediária. Faltam muitas jogadas até o rei branco armazenar situações em frente ao rei negro, porque essa fase neutra pode ser perigosa. O rei branco na frente do rei negro, do jeito que está aqui, se você conseguir, sei lá, se ele mexer a torre para algum lugar, por exemplo, para cá, você consegue dar mate aqui. Convém estar orientado, mais sensível a aplicar a defesa da segunda fila, concorde mais se tem chance do rei no canto. Vai lá, torre E7, torre E7, torre A8, cheque, rei F7, torre A1, vai atacar de fundo, rei A6, bispo C8. Compara essa posição com a posição inicial. O rei negro está na mesma casa, o rei branco está cortado. Tá, agora na coluna e na fila 5. Durante umas jogadas, a negra mantém o rei branco cortado. Torre 5, cheque. Rei D6. Torre 2.
Torre F1, cheque. Rei G5. Bispo B7. Torre E3. Torre D5. Torre E2. Rei D4. Rei E7. Atacou o bispo. Bispo D5. Rei E8. Torre F7. Rei B8. A torre se prepara de novo para cavar o bispo, e põe seu extremo contrário da coluna em que se situa seu rei. Outra forma mais natural de fazer seria torre E1, bispo E4, torre A1, rei E5, torre A5, cheque, B5, torre B5, chegando à mesma posição da jogada 26 dessa partida. Rei E5, torre B5, torre F1, torre A5, torre G1, cheque, rei H5. E aqui a gente acabou a posição 14. Amanhã a gente vai continuar a posição 15, que é exatamente continuar desse momento. O que será que vai acontecer amanhã, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. Se você é novo, se inscreva no canal. De segunda a sexta, eu posto vídeo todos os dias. Geralmente são 2. Algumas vezes, muito raramente, é uma. Talvez hoje seja uma. Mas geralmente são 2. Tá bom? Eu só não posto no final de semana. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais.